A Clarissa Oliveira vai comentar com a gente, Uribe, essa sua pesquisa. Clarissa, trazendo um pouco também do receio, a gente conseguiu captar esse sentimento assim que a invasão ocorre, até pela posição do presidente Lula de se colocar como um mediador do conflito, anteriormente junto com Donald Trump, e por ser um ano eleitoral, do receio do entorno do presidente Lula, do impacto das manifestações. Não à toa, Lula tem sido muito cauteloso, não tem fulanizado nem tratado de Maduro ou Donald Trump nas notas publicadas até aqui. Clarissa, como que isso se conecta, né, da forma como está sendo tratada a questão pelo entorno do presidente Lula às vésperas de uma eleição? Tainá, Uribe ontem, dentro do Palácio do Planalto, tinha um pouco dessa leitura que casa muito bem com o que o Uribe traz para a gente, de que a captura do Maduro em si, principalmente aquela ideia de explorar a imagem de Lula associada à do ditador, como aconteceu, inclusive, pelas mãos de vários bolsonaristas nas redes sociais nos últimos dias, isso é algo que tende a se dissipar num futuro relativamente próximo, desde que a crise na Venezuela, é claro, se acalme, desde que o conflito ali, essa situação de atrito e de tensão institucional não se agrave ou não evolua para um conflito maior. Se a coisa arrefecer, a tendência é que essa associação também acabe perdendo força e deixe de guiar qualquer tipo de decisão de voto, porque no fim do dia o eleitor está mais preocupado com a sua própria vida, com o impacto de um governo no seu dia a dia e as atribuições e entregas que venham a ser feitas por uma determinada gestão. Mas qual que é a preocupação que existe dentro do Palácio do Planalto, e a gente trouxe essa apuração aqui ontem na CNN, em relação ao processo eleitoral, a forma como essa questão da Venezuela pode impactar nas eleições. Tudo vai depender de como Donald Trump se posicionar daqui para frente em relação à região, do ponto de vista geopolítico, porque o fato de haver ali uma mudança ou uma alteração ali, mesmo que apenas a saída de Maduro, de gestão na Venezuela, pode vir acompanhada de um movimento de Donald Trump para aumentar a sua influência política em toda a região. E isso pode acabar evoluindo para, por exemplo, uma declaração de apoio a um candidato mais à direita. Hoje seria um nome como, por exemplo, o de Flávio Bolsonaro. Qual que é a aposta do governo brasileiro para neutralizar isso? É justamente, como você disse, Tainá, preservar a relação com Donald Trump, entre Lula e Trump, que neste momento está em bons termos. Atualmente, por conta da negociação toda do tarifaço, há uma afinidade razoável entre Lula e Donald Trump, pelo menos do ponto de vista institucional. Pode não haver uma paridade ideológica, mas do ponto de vista institucional existe um bom diálogo. Então, o governo petista quer preservar isso para evitar que, no caso de algum incômodo maior, vamos supor que Lula resolvesse bater muito em Donald Trump agora por conta da Venezuela, o presidente americano acabe se incomodando e fale: olha, eu vou me movimentar para influenciar o processo eleitoral no Brasil. E aí sim a gente poderia ter um impacto muito grande nas eleições, porque se um presidente dos Estados Unidos resolve, por exemplo, declarar voto a um candidato que faça oposição a Lula, pode ser algo que tensione ali essa nossa polarização política, dificulte um pouco os planos do governo federal e mantenha acesa essa questão da Venezuela no debate das eleições deste ano. Então, tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Então, tem muito aquela coisa do retrato do momento, mas a preocupação no Palácio do Planalto com risco eleitoral disso tudo, ela existe sim. E também no campo da oposição existe também um certo entusiasmo, digamos assim, com a ideia de que esse assunto dê munição a Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato mais à direita. Isso tem animado, dado um discurso ali forte para que esse campo político consiga tentar se reaproximar da direita internacional.